Então vamos lá, turminha, vamos continuar aí a nossa análise em cima das questões relacionadas à legislação federal que organiza aí a orientação dos nossos currículos, né? Tendo em vista que toda essa legislação ela entra lá dentro dos textos introdutórios do nosso referencial curricular do Estado do Paraná, que por sua vez está lá no item 1 do nosso edital, né, os documentos curriculares. Então vamos agora dando continuidade para a questão 5, né, de 2019 da banca IBFC. É uma questão que vai fazer uma análise entre dois documentos, as diretrizes e os PCNs. Então, nós vamos pensar nas respostas em relação a esses dois documentos, tá? O que diz as diretrizes e o que diz os PCNs. Prosseguindo, apesar de semelhantes, as diretrizes curriculares nacionais e os parâmetros curriculares nacionais possuem objetivos diferentes. Quanto à diferença entre DCNs e PCNs, assinale a alternativa correta, tá? Então, eu estou procurando aí o que está certo em relação a esses dois documentos. Letra A. Os PCNs são diretrizes separados por disciplinas elaboradas pelo governo federal e não obrigatórios por lei, correto? Já as diretrizes são normas obrigatórias para a educação básica. Então, vamos lá, né? Já vou negritar aqui, porque de cara nós já achamos a correta, né? Que é o que está pedindo aqui o comando do item. Por quê? Porque aqui nós estamos pensando enquanto PCN e enquanto diretrizes. Se eu for analisar esses dois documentos, o documento obrigatório para organização do currículo seria as diretrizes, tá? Então, pensando sempre nesses dois documentos, estou isolando a BNCC, porque hoje, né, se tivesse também a BNCC ali, a BNCC que é o nosso documento normativo. Agora vamos entender por que essas estão incorretas, né? Os PCNs têm como objetivo orientar o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, norteando seus currículos e conteúdos mínimos. Já as DCNs visam subsidiar e orientar a elaboração ou a revisão curricular. Então, por que essa questão não é a correta? Porque esses dois conceitos aí se referem às diretrizes curriculares, tá? Então, quem orienta o planejamento curricular das escolas de todo o sistema de ensino são as diretrizes. Lembrando sempre que nós estamos fazendo uma análise de dois documentos, né? E as diretrizes também vão subsidiar aí, vão orientar a elaboração dessa revisão curricular. Letra C. Os PCNs são mais recentes, foram criados em 1997 e funcionaram como referência para a renovação e reelaboração da proposta curricular da escola após a definição das DCNs. Já as DCNs asseguram uma formação básica, definindo competências e diretrizes somente para o ensino fundamental e o ensino médio. Então, vamos lá, né? Primeiro, os PCNs vieram antes das diretrizes. Segunda questão, as diretrizes, né, que torna errada, elas não vão orientar somente o ensino fundamental e médio, e sim toda a educação básica. Então, tem as diretrizes para a educação infantil, as diretrizes para o ensino fundamental e as diretrizes para o ensino médio. Né? Então, o que torna aí errada essa resposta. Então, os dois, né? Os dois conceitos, tanto de PCN quanto de diretrizes. O PCN, ele é de 97 e as nossas diretrizes de 2013, tá? Então, torna essa questão também errada. Os PCNs visam a formação inicial e continuada dos professores, as discussões pedagógicas internas às escolas, a produção de livros e a outros materiais didáticos. Já está errado, né? Porque não é esse o objetivo aí dos nossos PCNs, principalmente quando fala aí de produção de livros, né, de material didático. Já as DCNs visam controlar a autonomia da escola, controlar, né? Será que ela orienta ou ela controla a autonomia da escola e da proposta pedagógica, desestimulando as instituições a montar seu currículo, recortando dentro das áreas do conhecimento os conteúdos que lhe convém
para a formação da competência explicitada pelas DCNs, né? Totalmente errado, né? Uma questão totalmente errada e não está aí de acordo com as diretrizes das diretrizes curriculares nacionais aí para orientar a educação básica. Então, correta aqui a letra A. Vamos agora para a questão número 6, de 2019. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva trouxe mudanças significativas à promoção da inclusão escolar. Então, trouxe aqui algo sobre a inclusão, como que pode ser pedido, né? No conjunto desta política, existe a preocupação em tornar efetivas certas ações. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Tá? Mais uma vez, a banca pede aqui o que não está certo dentro desse contexto. Letra A, atendimento educacional especializado. Correto, tem que ofertar. Tá? A educação básica tem que ofertar o atendimento educacional especializado para os estudantes com necessidades educativas especiais. Letra B, participação da família e da comunidade. Correto. Nós estamos dentro dos princípios da gestão democrática, né? Então, no conjunto dessa política, uma das ações para a escola, para a educação básica, é essa participação da família e da comunidade. Letra C, continuidade da escolarização até os últimos anos do ensino fundamental, né? Do nível ensino fundamental. Aqui só inverteu aqui. Então, essa é a errada. Por quê? Os alunos com necessidades educativas especiais, dentro dessa política nacional da educação especial, nessa perspectiva de educação inclusiva, eles vão somente até o ensino fundamental? Errado, né? É durante toda a educação básica. Então, como a questão está pedindo a alternativa incorreta, nós já localizamos aqui na letra C. Aí a letra D, que fala em relação à acessibilidade urbanística, arquitetônica, mobiliário, equipamento, transporte, comunicação, informação correta, necessário, né? Tem que ter ações aí para essas acessibilidades. Continuidade da escolarização até os últimos anos do nível fundamental, do nível fundamental. É outra aqui que foi digitada errado, vocês me desculpem, né? Da continuidade da escolarização até os últimos anos da educação básica, ou seja, da educação infantil, e isso vai até a educação superior, tá? Correto, tá? Só foi um erro de digitação aqui de minha parte, mas ele fala aí continuidade da escolarização da educação básica para o ensino superior. Essa é uma ação também que as instituições de ensino devem se ater. Questão nossa número 7, né? Vamos ver aí o que trata essa questão de 2019. É uma questão de completar os espaços, que trata aí do quê? De como se dá o Sistema Nacional da Avaliação Básica. Essa questão, apesar dela estar dentro do nosso Plano Nacional de Educação, ela trata também das avaliações externas, né? As avaliações externas, como que deve se dar aí esse processo. Quais são as alternativas que eu tenho para complementar aqui? Então, vai falar de Ministério da Educação, vai falar de escola, vai falar da União, dos estados, dos municípios, ou seja, tem N alternativas aqui que podem completar essa resposta, correto? Então, vamos lá. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenada pela o quê? Quem que coordena o Sistema Nacional de Avaliação Básica, né? Seria o Ministério da Educação? Seria a União? Seria o Ministério da Educação novamente ou a União? Entre as alternativas A, B, C e D, né? É a União. Então, né? Quem que vai coordenar esse processo é a União, né? De nível federal. Em colaboração com quem? Com os estados. Mas quem que colabora? De acordo com a lei? A União, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios. Constituindo fonte aí de informação para avaliação da qualidade do quê? Né?
essas avaliações externas aí, eles objetivam a qualidade da educação básica. Educação básica, que é de onde o SAEB vai tirar lá o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o nosso IDEB. Tranquilo? Essa é uma questão bem fácil, que trata aí tanto da legislação quanto das avaliações externas, né? Como que se dá esse processo aí das avaliações externas. Agora vamos para a questão número 8. Né? É uma questão aí que traz alguns itens que devem ser avaliados e se trata mais uma vez aí da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, essa política ela tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação. Então, lembrando que aqui nós temos a deficiência física, a auditiva e a visual, tá? Que compõe aí as 5 áreas das deficiências. Então, nós temos a deficiência física, a visual, a auditiva, os transtornos globais do desenvolvimento, 4ª área, e a 5ª, as altas habilidades superdotação. Nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais a partir de certas garantias. A esse respeito, assinale as afirmativas abaixo. Então, questão número 1. Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até os últimos anos do ensino médio. Vejam bem, eu estou falando de uma política nacional de aprendizagem dos estudantes. Eu não estou falando de uma política nacional de aprendizagem dos estudantes da educação básica, e sim de todos os estudantes. Então, o que faltou aqui também? A educação superior. Então, essa transversalidade, ela tem que ser desde a educação infantil até o superior. Então, essa questão está errada, ela está incompleta. Faltou aí um complemento para que ela ficasse certinha. Número 2, formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para inclusão escolar. Correto, né? Então, eu preciso de professores lá para o nosso AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, e eu preciso de outros profissionais dentro da escola para que essa educação seja ofertada com qualidade. Então, no estado do Paraná, nós temos o professor PAC, nós temos o professor PAEE, que acompanham essas crianças aí dentro do ensino regular, essas crianças que necessitam, né, desse acompanhamento aí inseridas no ensino regular. Então, essa está certa. Aí, a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas, também correto, né? Então, todos os setores aí têm que estar muito bem articulados para que essas políticas elas sejam implantadas de forma correta. Então, dentro dessa análise aqui, nós temos a alternativa 1 e 2 correta, que está aqui na nossa letra B. Tá? Então, gabarito B, a 2 e a 3 estão corretas. Então, vamos agora para a nossa última questão, que é a questão número 9, né, de 2023, bem recente aí, que vai tratar aí da nossa Constituição e da nossa LDB, são os documentos aí que nós, né, analisamos em aulas anteriores. Vamos só separar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, vamos lá. A gestão democrática está disposta no artigo 206, inciso 6º da Constituição Federal, bem como nos artigos 14 e 15 da nossa LDB. Então, o que eu venho sempre comentando com vocês em relação à análise de questões? A questão, para já, né, situar o candidato, e o candidato, ele não lembrando aí de qual é o artigo da Constituição ou qual é o artigo da LDB, ele já começa a entrar meio que em desespero. O que eu costumo dizer para os meus alunos, né? Que nós temos que nos atentar ao contexto, né? Lembrem do contexto estudado nas nossas aulas anteriores para nós chegarmos à resposta correta. Então, o que a questão coloca aqui primeiro? Quais são os artigos, né, que trata aí da gestão democrática?
Em relação à gestão democrática, analise as afirmativas a seguir. Primeira questão, tá? É oferecida com ampla autonomia na instituição de ensino para definirem em conjunto as necessidades, peculiaridades e especificidades de como será operacionalizada a gestão. Correto, tá? Bem correto. Porque a escola ela tem essa autonomia para, em cima das orientações das políticas públicas, sejam elas de nível federal ou sejam elas de nível estadual, elas têm essa autonomia aí para definir quais são as ações, quais são as estratégias em relação a essas políticas e adequar isso às suas necessidades, né? Às suas peculiaridades, né? Ou seja, quais são as suas especificidades lá, adequar essas políticas para serem implementadas essas ações. Então, a primeira está certa. A segunda, essa forma de gestão está ligada à ideia de coletividade, participação, representatividade e democracia. Totalmente correto, né? São conceitos da nossa gestão democrática. Então, a gestão ela só é democrática a partir do momento que existe essa decisão coletiva por parte da comunidade escolar. Então, todos que participam daquela comunidade vão participar, vão representar aí, né, enquanto membro dessa comunidade, nas decisões aí da escola, da unidade escolar, enfim, né, com participação em conselhos escolares, reuniões, né, assembleias, de diversas formas. Totalmente correta, vai de encontro aí com os preceitos da nossa gestão democrática. É uma prática pensada preferencialmente para as escolas privadas. Oh, vejam bem, a gestão democrática, ela pertence à escola privada, uma vez que a gestão das escolas públicas ocorre ao poder público. Totalmente errada essa alternativa, né? Tanto quando fala de escola privada, porque a escola privada ela tem autonomia, né? Ela tem lá sua autonomia assegurada para tomar as suas decisões, e é uma questão da escola pública, né? A comunidade escolar tem esse poder de decisão em relação a algumas ações e estratégias, e não o poder público, né? O poder público, cabe ao poder público, né, a elaboração por meio das suas secretarias de educação de documentos orientadores, documentos norteadores aí do nosso currículo. Então, essa daqui está errada. Dentro desses conceitos, a alternativa correta seria a letra B. Apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretas. Bom, turminha, logo nós retornamos com gravação de mais assuntos aí relacionados ao edital para o concurso CED-PR. Mais uma vez eu me despeço aqui de vocês e até uma próxima.